Paz seja convosco. Mais uma vez, estamos unidos e reunidos neste canal de internet, buscando a Deus. Uma semana normal, digamos assim, nenhum acontecimento grosseiro. Nós continuamos vendo as pessoas tendo suas vidas ceifadas. O assunto começa a ficar algo meio comum. Nosso corpo, nosso coração, ele se cauteriza muito fácil. Mas nós não podemos deixar nosso coração se endurecer. Nós temos que continuar buscando a Deus, continuar orando por aqueles que sofrem e padecem. E nós estamos nesta manhã com este intuito de ouvir a voz do Senhor através dos seus ensinamentos. Oremos. Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti pelo dom da vida, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor, Pai querido, tem guardado as nossas vidas e tem gerado em nossos corações, Pai, a perseverança de continuar Te seguindo. O Senhor tem nos suprido, algumas vezes mais, outras vezes menos. Queremos apresentar, Pai, o nosso coração a Ti, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa trazer paz ao nosso coração, que nós não venhamos, Pai, a desconfiar de Ti, desfalecer em meio às lutas e dificuldades. E nesta manhã, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Queremos, Pai, aprender mais de Ti, ouvindo, Pai, os Teus ensinamentos através das Escrituras. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar e nos trazer uma palavra santa aos nossos corações, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você que está chegando agora, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que é o majestoso Deus. Hoje, a flor ela não coube, porque ela está muito escandalosa. Luli, dá uma viradinha só para mostrar a flor. A Menise, em especial, ela gosta bastante da flor. Olha como está escandaloso a coisa aí. São 3, 4 botões de flores de outros períodos. Então vai ficar apenas um aparecendo aí. Mas Deus, ele é bom e maravilhoso, e Ele faz florescer não apenas as flores. E a gente olha para as orquídeas e elas, por exemplo, as orquídeas, né? Elas são bonitas, você começa a olhar os seus detalhes e você vê a perfeição do Senhor. Mas mesmo elas, na sua beleza, elas não são nada. Num dia está bonita, amanhã, depois de amanhã, passado alguns dias, elas murcham e elas caem e elas são jogadas no lixo, enquanto nós temos muito mais valor que elas, e nós temos que nos apegar a isso, porque Cristo, Ele morreu por nós. Na semana passada falávamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e isso tem que trazer-nos esperança, tem que gerar nos nossos corações mais e mais a confiança do amor e do cuidado dele. Estamos trabalhando os 10 mandamentos. Estamos na reta final. Eu pensei se iria fazer um breve resumo também do que nós falamos no nosso penúltimo encontro, que nós tratamos sobre os 10 mandamentos. E eu não sabia se eu já começava o 9º, mas eu achei interessante a gente falar um pouco, porque esse tema do 8º mandamento é um tema importante, fala sobre o roubo. Mas antes disso, quero convidar você a abrir mais uma vez o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, para nós fazermos mais uma vez a leitura do texto que se refere aos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Assim diz
a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas coisas, todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Semana retrasada estávamos tratando, finalizamos o 8º mandamento, que fala sobre o roubo, o furto, a mão grande. E nós, falando rapidamente sobre o que nós tratamos, nós falamos que naquela época em especial não havia o conceito da cadeia, da prisão dentro do povo de Israel. O roubo e o crime eram atividades de alto risco financeiro, além da possibilidade da pena de morte. E a indenização sempre era muito elevada em relação àquilo que tinha sido roubado, furtado. Então as pessoas elas tinham esta preocupação. Se eu roubar, eu vou ter que dar muito mais do que eu roubei. E aí nós estabelecemos na semana retrasada essa analogia que hoje acaba ocorrendo muitos roubos porque a punição ela é menor do que aquilo que foi subtraído. Então, na matemática da cabeça daquele que é ímpio, ele pensa, eu roubo 10, eu sou punido em 2, vale a pena, porque eu fico com 8. Nós falamos, inclusive, daqueles que roubavam por necessidade, digamos assim. E a gente vê o conceito, por exemplo, do sem-teto, das pessoas que roubam porque estão com fome, e aí há justificativa, mas perante a palavra não há justificativa. Também a pessoa ela tinha que ressarcir devidamente. Falamos que a legislação mosaica ela apresentava, inclusive, em relação àqueles que tinham necessidade, a possibilidade deles se alimentarem. Então havia um conceito, uma ordenança, uma prática, uma tradição, em que quando você fazia a colheita, você deixava aquilo que caía no chão para que as pessoas viessem e recolhessem e pudessem se alimentar. Hoje nós vemos a condição da sociedade em que os presídios eles não recuperam ninguém, a pessoa ela aprende apenas a ficar pior, ela dá despesa para aqueles, inclusive, que eles subtraíram de uma forma indireta, através dos impostos, mas a condição da população carcerária não resolve absolutamente nada. Nós demos o exemplo de Zaqueu, que ele era pecador, mas ele se converte, e o Espírito Santo o constrange a devolver às pessoas que ele tinha roubado, que ele tinha subtraído, além do que a lei ordenava, um valor acima daquilo.
Então ele entendeu o princípio da restituição. Não é simplesmente você ficar no campo do eu estou realmente arrependido e não fazer nada. Falamos que Zaqueu está muito ausente das relações sociais e leis atuais, mas é uma forma eficaz de promover a honestidade e o respeito à propriedade alheia. Apesar de Zaqueu ter vivido há mais de 2000 anos atrás e a condição social de hoje para aquela época ser diferente, ele continua sendo um exemplo. Nós temos que sair do conceito de palavras, mesmo na pregação, mesmo no nosso cristianismo. Nós temos visto muitos cristãos nominais, mas cristãos que não são praticantes da palavra. É algo que nós víamos entre os católicos romanos. Ainda vemos que a pessoa é questionada em relação à sua razão da sua fé, e ela falou: sou católico, mas eu sou não praticante. E nós temos feito isso também como evangélicos, não praticantes, cristãos apenas do domingo, apenas de momentos ou de festas. A desonestidade, com frequência, ela não ocorre por necessidade, mas ela ocorre muito mais por amor ao dinheiro. As pessoas, elas são como são, não porque precisam, e sim porque há no coração o desejo mau de agir. Nós somos mau em essência. Esta ideia que nós temos, que nós somos bons, nós não somos bons. Deus, ele nos ama mesmo nós sendo maus. A gente tem sempre aquela máxima que se eu sou amado é porque eu sou bom. Isso não funciona com Deus. Deus, ele não te amou primeiro porque você era bom ou porque você ia fazer algo bom. Ele amou porque ele decidiu amar. Deus espera também o nosso desempenho honesto e honrado na situação em que ele nos coloca no dia a dia. Todos os dias você é colocado em situações em que você vai mostrar se o seu cristianismo está no teu coração ou está apenas no culto de domingo. Que ele possa nos abençoar, que nós possamos ter um testemunho vivo dele, em nome de Jesus. O nosso 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentira. Esse talvez seja um dos mandamentos que seja mais quebrado entre todos. A mentira. Acabei de falar sobre a prática, a falta da prática. Há uma discussão dentro do livro de Tiago, em que algumas pessoas questionam Tiago, perguntando para ele se a fé é o que importa ou se são as obras. E ele começa a expor que o que importa é a fé, mas que ele mostra a fé dele através das obras. Se você é uma pessoa que se diz cristão, mas não pratica a palavra, você quebra o mandamento. Então toda vez que você peca, como um cristão professo, você está quebrando o 9º mandamento. E aí você novamente entende que a nossa salvação, ela não está relegada às nossas obras e o nosso agir, mas a forma do mundo nos identificar como verdadeiros cristãos está sim no nosso agir. E aqui é explicitado o não dizer falso testemunho, em especial contra o seu próximo, porque dificilmente você vai mentir para prejudicar você. Pode ocorrer, mas é difícil. Nós temos como exemplo de desobediência os sacerdotes, quando eles prendem Jesus e eles criam todo aquele cenário com o objetivo de condená-lo. E como sinônimo de obediência, eu separei a figura de um profeta escondido no meio da palavra, chamado Micaías, um homem que se levanta em meio a uma série de pretensos profetas e diz o que Deus mandou dizer. Salmo 119, verso 29 diz: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. O salmista, no Salmo 119, ele sabe da condição do seu coração e ele pede ajuda a Deus. Como nós temos feito, eu sempre trago um exemplo prático
para que você possa analisar. Uma manchete, normalmente antiga, que é a referência que o pastor, quando ele escreveu o livro, do livro que eu estou tirando a base desse material, e eu não mudei, o exemplo é muito bom, e eu continuo mantendo os exemplos dele. O título desse exemplo é: perua escolar carrega crianças para uma orgia sexual. Nome forte. Essa foi a manchete de um jornal da tarde, no auge do rebuliço causado pelas notícias que aquela pacata escolinha, no bairro do Paraíso, em São Paulo, escondia no seu íntimo as práticas maldosas e imorais dos seus proprietários. Um casal de descendência japonesa. O ano era 1994 e a cidade de São Paulo foi sacudida pelas denúncias de uma mãe. Dizia ela que o seu filho havia sido molestado sexualmente na escola de educação infantil do bairro, com a conivência da direção e com o envolvimento do motorista da perua escolar. Não houve investigação. O delegado acolheu a denúncia como um fato e prontamente chamou para si os holofotes, passando a dar entrevistas contundentes e insufladoras da população vizinha à escola. A imprensa acolheu avidamente a história, multiplicando relatos não substanciados e apontando o casal como monstros merecedores de um rápido e exemplar castigo. Isso não estava restrito aos jornais de bairro ou de menor importância, mas órgãos respeitáveis e tradicionais como Jornal X e Y, dois grandes jornais de São Paulo, transmitiram a história como totalmente verdadeira, sem qualquer investigação paralela. Os proprietários foram presos sob grande estardalhaço. A cada reportagem, eles eram submetidos à humilhação pública. Os vizinhos da escola e a multidão que se ajuntava à sua porta se encarregaram de depredar o prédio e subtrair bens, mesas, computadores, equipamentos. Meses mais tarde, os donos foram soltos. Não havia evidências para condená-los. Pior ainda, a própria denúncia inicial havia sido comprovadamente falsa. Haviam perdido tudo. Entretanto, a escola estava destruída. A reputação daquele casal estava arruinada. No início do ano 2000, 6 anos depois, foi julgada procedente uma ação indenizatória contra o Estado. O Ministério Público ouviu os que caluniavam os acusados, mas aquelas vidas, em especial o casal proprietário da escola, já havia sido destruído. Qual o valor de dinheiro que poderia restaurar esses pelo menos 6 anos de lutas e dificuldades, de humilhação pública? Qual o elo de ligação entre o delegado, entre os repórteres da imprensa, os vizinhos que depredaram a escola e todos os outros envolvidos nesse escândalo? Qual é? O que é que os une? Todos eles quebraram o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. É interessante quando a gente traz um exemplo grotesco como esse. Nós ficamos chocados, nós ficamos abalados. Mas qual a diferença disso para uma proliferação de uma fake news? Oh, pastor, é muito diferente. É diferente por quê? Nós temos essa norma
de quantificar o pecado. Pecadinho, pecadão. Aqueles que são pecados mais que criam mais choque nas nossas vidas, nós temos o costume de valorizarmos mais. Mas quando as coisas são de menor monta, nós não nos preocupamos. Em especial, se a figura ativa nesta mentira sou eu. Se eu sou a figura passiva, se eu sou aquele que recebe a acusação, opa, isso tem que ser averiguado. Nós vemos nas televisões, nos noticiários, na internet, que o ser humano ele sempre olha na condição pessoal dele como uma posição de destaque. Você vê na televisão, não precisa fazer muita força, acontece alguma injustiça, alguém é morto, e aí quando o familiar é enlutado, ele é entrevistado, a primeira coisa que ele fala é: eu quero que seja feita justiça. Mas é interessante, e tem que ser feito mesmo, mas é interessante que ele mesmo não gosta de praticar a justiça. Nós não gostamos que as pessoas mintam a respeito de nós, mas nós mentimos a respeito do próximo. Nós mentimos a respeito da palavra de Deus. Nós mentimos quando nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós não praticamos o cristianismo. O cristão deve ter um compromisso com a verdade. Só esta frase, ela poderia encerrar a nossa escola dominical e deixar você meditando o resto da semana, talvez o resto do mês. O que você tem feito da sua vida? É uma vida de verdade ou uma vida de mentira? Não há meia verdade. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Você se favorece em relação às situações? O cristão deveria primar pela palavra da verdade. Devemos também permanecer alertas para todas as formas pelas quais ele, Satanás, o pai da mentira, procura exercer a sua influência no pensamento do mundo e até em nossa forma de falar e agir. Satanás é real, ele existe, ele não é uma historinha, ele não aparece apenas nos filmes de terror, apesar que é difícil você vê-lo nos filmes de terror. Você vê os seus asseclas, você vê os vampiros, vê os lobisomens, vê as pessoas que são monstruosas. Ele mesmo está sempre por trás, arquitetando tudo. Mas cabe a mim e cabe a você, como cristãos, estar sempre com a antena alerta. Há equipamentos eletrônicos nossos que têm uma boa antena de recepção. Então você está com o teu controle remoto e você aponta para a televisão ou aponta para algum lugar e aquela comunicação ela é feita rapidamente. Mas tem alguns aparelhos que não, você tem que ficar procurando. Fique alerta. Tenha a sua antena ligada com o que está acontecendo no mundo, as mentiras que têm sido proclamadas, proferidas, que você muitas vezes compra elas como verdade. Independente da tua razão política, da tua ideologia política, cuidado com o que você fala, com aquilo que você propaga e prolifera. Nós vivemos um tempo em que as pessoas falam: olha, a vacina matou, ou a vacina não matou, a vacina fez isso, ó, o governo que fez. Será que é verdade? Parece que nós sentimos um prazer mórbido em falar mal do próximo sem ter conhecimento da causa. Nós temos que buscar o conhecimento. E quando nós falamos não matarás, nós não devemos matar no sentido de a revelia sem conhecimento, julgar a mesma coisa. E nós tivemos um tratar extenso disso, e esse conceito de você sempre averiguar a veracidade, a verdade daquele fato, tem que fazer parte da sua vida. Devemos permanecer alertas
contra todas as formas pelas quais Satanás, o pai da mentira, ele procura exercer influência, porque ele não obriga ninguém a fazer nada, ele pode te influenciar, ele pode induzir você, mas ele não te pega pela mão e não te obriga a fazer nada. Por isso que nós temos a responsabilidade humana. A nossa responsabilidade humana é porque nós fazemos aquilo que nós queremos. Quando você age, como você age segundo a sua vontade. Ou você age segundo a vontade de Deus, ou você age segundo a sua vontade. A verdade é algo tão importante para Deus, que ela personifica o seu Filho amado Jesus Cristo. Devemos, portanto, ser verdadeiros em nossas palavras e atitudes, não apenas no dizer, mas também no agir. Pois a mentira caracteriza aqueles que, como os acusadores de Cristo, pertencem a Satanás. Você é uma pessoa que pratica a mentira, você parece muito mais como filho de Satanás do que como filho de Deus. Quando Jesus Cristo confrontava os fariseus, ele falava: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, pelas mentiras que vocês propagam, pelas formas de agir que vocês têm. Devemos, portanto, ser verdadeiros em nossas palavras e atitudes, pois a mentira caracteriza um filho de Satanás e não um filho de Deus. O testemunho do Deus vivo comanda coragem. A pessoa que fala a verdade tem que ser corajoso. E definamos já de primeira mão que falar a verdade não é falar qualquer coisa de qualquer forma, sair magoando as pessoas. Eu não tenho papa na língua, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você proferir palavras de verdade e não palavras para machucar. O pastorado tem muito a ver com isso. Às vezes eu fico com vontade de falar uma coisa muito dura, mas o Espírito ele me constrange. E aí eu falo a verdade, mas de uma maneira diferente. Uma maneira que não venha a magoar, nem a machucar, mas que continue tendo o mesmo efeito. É mais ou menos a ideia de você tomar uma Novalgina que é amarga e você colocar um pouquinho de água, colocar um pouquinho de açúcar para você tomar e digerir. É o mesmo medicamento que está sendo tomado. Ele não perde o efeito. Se você pegar 3 gotas de Novalgina e colocar em 1 litro de água, você tomar 1 litro, você tomou as 3 gotas de Novalgina. Mas não quer dizer que você tem que magoar e machucar as pessoas. Falar a verdade, como uma forma cristã, é uma forma de amor e não de destruição. O testemunho do Deus vivo demanda coragem, como no caso de Micaías. Falar as coisas que Deus comanda, que Ele ordena, precisa de coragem. Por isso que, lá no livro de Atos, a descida do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, para que aquelas pessoas pudessem ser o quê? Corajosas no seu testemunho. Você pode pular, pode dançar, mas a ação do Espírito Santo é muito menos folclórica do que você imagina. Tem muito mais no sentido de te dar forças para você falar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O testemunho do Deus vivo demanda coragem, como é no caso de Micaías. Nós vamos ler a história dele depois. Mas Deus é a nossa fortaleza para permanecermos firmes num mundo que sucumbe à falsidade, se curva perante a falsidade, vai no curso deste mundo que é a mentira. Deus, ele não é mentira. Deus, ele é verdade. A mentira é impossível para Deus, pois contraria ao seu santo caráter. Deus, ele é santo e nele não há mentira nenhuma. Hebreus 6,18. Abre aí por gentileza. Hebreus. Aproveitando, enquanto você procura Hebreus, não é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Hebreus 6:8. Quem escreveu Hebreus 6:8? Quem escreveu Hebreus? Quem escreveu Hebreus? Não foi o apóstolo Paulo.
Hebreus tem um livro, é um livro escrito anonimamente, nós não sabemos quem o escreveu. Hebreus 6, 18, diz assim, 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, olha uma coisa que Deus não pode fazer, mentir. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Como Deus não mente, tudo que está na sua palavra é verdadeira, inclusive a promessa. Por isso que em outro texto ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupa com o comer, com o vestir, porque é os ímpios que buscam essas coisas. Mas Deus, Ele sabe das vossas necessidades. E como Ele não mente, não vai faltar. Segundo texto, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, verso 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, trazendo consolo, trazendo ensino. Ele estava com dificuldades. A comunidade que ele estava lá tinha dificuldades. E ele volta a dizer, ele diz pela primeira vez, porque Hebreus não foi ele que escreveu. Ele vem dizendo que confie em Deus, porque Deus não mente. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 13. Verso 11. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo, Ele não pode mentir, porque a palavra que Ele declarou não volta atrás. O comportamento com a verdade é um requerimento da parte de Deus para todos os homens, é uma ordenança. Não é porque você é cristão que você tem que ter a verdade e você não é cristão, você pode mentir. Não. A ordenança de Deus sobre a verdade é para todos os homens, especialmente aqueles que são seus e que devem refletir o seu caráter. Quando um embaixador, ele fala numa entrevista coletiva, ele fala numa reunião com outros cônsules, acho que é cônsules, né? Acho que é. Quando ele está numa reunião, ele não está falando, se eu, por exemplo, sou cônsul do Brasil, eu não vou emitir as opiniões do Paulo. Eu tenho que omitir as opiniões do que o Estado brasileiro acredita. E eu tenho que falar aquilo, não o que eu acho ou o que eu penso, e sim o que o Estado pensa. Quando você se diz cristão e age de uma maneira errada, mentindo, subtraindo, levando um falso testemunho contra o teu próximo, levantando mentiras, você está falando algo característico seu, mas que as pessoas vão olhar como se o seu Deus fosse daquela maneira. Você entende a gravidade da coisa? Quando você age de uma maneira errada, quando você mente, você está fazendo o seu Deus mentiroso.
perante aquelas pessoas. Cuidado com o que você fala. Esta é a mensagem do Novo Testamento. O Novo Testamento tem a ver com você refletir ou não a imagem do Deus vivo que você diz que você professa. Esta é a mensagem do Novo Testamento. Se examinarmos apenas o Evangelho de João, e nós já meditamos no Evangelho de João 4 anos mais ou menos, verificaremos como o conceito da verdade está presente em tantos trechos e como a verdade é importante, fazendo parte do caráter imutável de Deus. Abre o Evangelho de João. Vamos salpicar umas passagens aí. Evangelho de João. Pastor, se você vai falar, por que eu tenho que abrir? Princípio de ensino. Quanto mais elementos, quanto mais sentidos você usa, mais você aprende. Se você apenas lê, você aprende uma quantidade. Se você fala, se você diz em voz alta o que você está lendo, você ouve e você aprende mais. Se há algum recurso visual, você aprende mais ainda. Por isso que você precisa abrir. Primeiro texto, João capítulo 1, verso 14. Eu vou fazer recortes do versículo, tá? Não vou ler tudo não. João 14. E vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. João 1,14. João 1,14, tudo certo? Ou não é certo? O verbo se fez carne. Posso ter anotado errado também, não tem problema. Vamos ver, vamos lá no texto. E o verbo se fez carne. Eu falei para vocês que eu ia fazer um recorte. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. Eu não entendi. O que houve de errado? Você está falando outro versículo. Não, eu estou lendo 1,14. João 1,14. Eu estou aberto com João 1,14 aqui. Eu falei que ia fazer um recorte do versículo. E vimos a sua glória. Vimos a sua glória, está na parte B do versículo. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Então nós estamos falando o quê? Da verdade de Deus, da verdade da palavra. O segundo texto é João 1,17. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade. João 8,31. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, conhecer a palavra. O João 8, 45. João 8, 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Jesus fala a verdade e eles não creem. Porque eles gostam do quê? Da mentira. Igrejas muitas vezes são cheias e abarrotadas porque a palavra que é pregada não é a verdade. É o quê? A mentira. E por ser mentira, atrai as pessoas. João 14, verso 6. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando: eu sou a própria verdade. Em João capítulo 1, verso 1, ele fala: eu sou o Logos de Deus. Eu sou o princípio. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou a verdade. João capítulo 16, verso 13.
João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus Cristo estava anunciando a sua morte e diz: eu morro, mas eu não levo a verdade. O Espírito da verdade vai descer e vai continuar falando a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você entende que os textos bíblicos, eles são recorrentes e eles falam a mesma coisa? E nós poderíamos continuar essa brincadeira no Evangelho de João por muito tempo. Poderíamos continuar essa brincadeira no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas por muito tempo, porque o foco da palavra de Deus chama-se a verdade, é Cristo. Conforme Jesus instruiu a mulher samaritana, a verdadeira adoração é direcionada ao Deus único, que é Espírito, e não às imagens, e deve ser prestada em verdade e não falsidade. Mais um texto de João 4:24, vamos voltar lá atrás. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Jesus Cristo está naquele diálogo com a mulher samaritana, na beira do poço, tem todo um diálogo com ela e fala: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores, está falando de mim e de você, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração, o segredo para você, essa adoração não é o tempo de louvor, necessariamente apenas de você levantar as mãos aos céus. É você no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também. Como que você age em relação ao seu próximo? Essa é a adoração. Jesus está falando, a adoração a Deus, ela não é recheada de mentira. Não é misturada como você estivesse fazendo um suco que você coloca uma parte da polpa e depois você enche de água e faz uma mistura. Não, não. A palavra dele é pura. É verdadeira e não pode ser misturada. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você é cristão? Você quer ser cristão? Viva uma vida de verdade. Se você não viver uma vida de verdade, você não é cristão. Desde o início da sua revelação, Deus enfatiza a verdade e odeia a mentira. Ele espera que os seus servos falem a verdade. Se você sublinhar em sua Bíblia, no Evangelho de João, quantas vezes a expressão em verdade vos digo aparece? 23 vezes. Por que Jesus usava em verdade vos digo? É uma forma dele dar um enfoque, trazer uma luz. Quando você está lá fazendo algum trabalho lá no Word, aí você quer dar enfoque, você quer dar destaque para uma coisa, o que você faz? Coloca negrito, ou você coloca embaixo o sublinhado, ou você coloca a fonte itálica para você saber que ali tem algo que tem que ser levado em conta com mais importância. Por isso que Jesus, nas partes mais importantes dos seus discursos, que ele queria que as pessoas tivessem o conceito mais gravado nos seus corações, ele diz: em verdade vos digo. Os profetas não falavam em verdade vos digo, mas eles falavam o quê? Assim diz o Senhor. Não é o profeta, não é o rei, não é o pessoal, o povo, não é um ajuntamento de pessoas, mas é o Senhor que está falando. Jesus está falando assim, quem está falando é o próprio Deus. Presta atenção, abre os seus ouvidos. Finalizamos o nosso primeiro período da nossa escola bíblica dominical. Iremos retornar daqui a 15 minutos
São 11. Não, eu tenho mais 5, perdão. Eu olhei o relógio errado. Vamos até as 11h30, nós temos mais 5 minutos. Então nós temos 10h30. mais... 10h30, 10h30, tá certo. Então se você vê uma coisa que é muitas vezes repetida, é porque você tem que dar um destaque. Então o ensinamento de Cristo 23 vezes começa: em verdade vos digo. Jesus falava somente a verdade. Em nenhum momento ele falava mentira. Ah, pastor, mas isso era Jesus. Eu posso rapidamente pegar o exemplo de Daniel. Não vou citar o texto, se quiser depois você vai lá. E aquele homem, ele é levantado como uma figura importante, como um governador. Abaixo do rei Nabucodonosor estava Daniel e outras pessoas. E as pessoas começam a ver que Daniel ele começa a se destacar, porque ele não mente. E ele vive conforme ele fala. Então não há espaço para mentira, não há espaço para roubo, não há espaço para desvio de verbas. E eles se reúnem e falam: se a gente permitir que esse Daniel, ele ascenda no cargo e fica acima de nós, nós estamos perdidos com as nossas mazelas, com as nossas falcatruas. Como que nós vamos pegar ele? Ele tenta de um lado, tenta do outro. Olha, a gente não consegue pegar nada dele de mentira, em especial nas coisas da palavra de Deus. Como que a gente vai fazer para pegar esse homem? Vamos tentar fazer ele mentir? Vamos tentar fazer ele rejeitar aquilo que ele diz que crê? E assim o foi. Foram para o rei, enganaram o rei e fizeram um decreto em que as pessoas não poderiam adorar a ninguém a não ser a estátua a pessoa do rei. E Daniel, como ele era uma pessoa que vivia a verdade, ele falou: eu não vou mudar meu costume. E ele continuou orando 3 vezes, virado para onde seria Jerusalém, que era o costume da época. E ele foi preso, foi jogado numa cova dos leões. E em nenhum momento ele negou o seu Deus. Ele não disse falso testemunho contra o seu Deus. Ele, como as pessoas dizem hoje, ele pagou o preço. Ele foi livre. E quando ele sai daquela cova dos leões, sem nenhum arranhão, deve ter dormido encostado na juba do leão. E em vez dele maldizer o rei, ele fala: meu rei, meu rei. E o rei fala: esse Deus, ele é verdadeiro. Porque Daniel, ele age como verdadeiro. Então não é algo característico de Jesus Cristo apenas. Outros homens, Daniel, Moisés, com seus erros, com as suas falhas, eram pessoas que falavam a verdade, viviam a verdade. Jesus, ele falava a verdade, mesmo quando pressionado para mentir. Abre João capítulo 18, para a gente encerrar esse primeiro período. E eu retorno nesse texto. João 18, versos 20 até 22. 19 a 22. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente, abertamente, eu tenho falado a verdade ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Não mudei meu discurso, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que dizem. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Ele foi humilhado, ele foi maltratado por falar a verdade. Pequeno intervalo, 15 minutos. Quando for 10 horas e 45 minutos, nós estaremos retornando. Aquele recado básico de sempre: não vai sair, não vai para comprar o frango, não é hora de você ir lá colocar a roupa no varal, você vai esquecer, vai ficar a cueca para trás, aí você vai voltar lá. Então, toma uma água, vai lá no banheiro, lava o rosto para se despertar e volta, que já nós começamos novamente. Deus te abençoe.